Fala, gente! A gente vai continuar com as nossas aulas aqui de Grafana. E hoje a gente, na verdade, não vai fazer uma aula, a gente vai responder alguns comentários. E eu agradeço muito a todo mundo que comentou aqui nos vídeos com dúvidas. Eu acho bem interessante as dúvidas de vocês. E eu peço desculpas por ter demorado tanto para voltar com os conteúdos, certo? E responder as dúvidas de vocês. Mas espero que sirva bastante para vocês eu estar respondendo a dúvida aqui de algumas pessoas que comentaram, porque elas trouxeram dúvidas bem interessantes aqui para o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Eu vou responder primeiro a dúvida do Jefferson Nean 733, certo? E ele perguntou uma coisa bem simples, que é como é que a gente inverte o eixo dos gráficos aqui no Grafana, certo? E bem aqui no edit do Grafana, a gente pode vir aqui e ter o acesso à inversão dos eixos do gráfico, certo? Fica bem simples de inverter. Porém, nem todo gráfico vai permitir isso, certo? Por exemplo, o de Time Series, ele não tem inversão de eixo. Então, como é que eu faço para caso eu queira inverter os eixos do gráfico? Isso é algo um pouco mais complexo e eu pretendo ensinar esse tipo de coisa no módulo avançado do Grafana que eu vou ensinar, certo? Onde eu vou ensinar como vocês fazem plugins personalizados ou como vocês alteram plugins que já existem no Grafana. Pois o Grafana ele é open source, isso significa que a gente pode manipular o código do Grafana, certo? Eu não vou dizer que isso é simples de se fazer, certo? Gráficos como esse daqui são um pouco complexos da gente editar dessa forma para a gente conseguir fazer esse tipo de personalização, porém é possível, certo? Com certo esforço. E a gente também pode fazer gráficos personalizados em HTML e CSS. Então fica aí essa dica aí para vocês, mas a gente vai passar isso um pouquinho mais para frente, com um conteúdo um pouco mais avançado, beleza? Outra dúvida é do Flávio Vieri, certo? Desculpa se eu tiver pronunciado errado. E é sobre como a gente disponibiliza uma visualização de um gráfico que a gente está utilizando no nosso dashboard em outro dashboard. E essa dúvida é muito boa. A gente pode vir aqui em qualquer gráfico que a gente tenha, e a gente pode vir em Share e Library Panel. E aí a gente pode criar um nome para esse painel, certo? Eu vou colocar aqui Barchat, certo? E criar essa library, certo? E com isso, a gente pode vir em qualquer painel que a gente criar e acessar essa library aqui e usar ela livremente no nosso painel, beleza? Isso é uma forma muito simples de a gente compartilhar essa visualização de gráfico entre dashboards diferentes, porém a gente também tem outras formas de fazer isso. Caso a gente tenha um painel todo completo que a gente quer compartilhar, a gente pode compartilhar o dashboard todo, certo? Da forma que ele está montado, vindo aqui em compartilhamento, export, eu vou ligar essa opção aqui de sharing externally e vou salvar esse file aqui, certo? Aí nessa função aqui de import, pode pegar o file que a gente exportou e importar aqui. No caso aqui, como eu já tenho esse dashboard, eu vou ter que modificar aqui o nome dele, o ID dele, certo? E colocar também a referência para um data source, certo? Similar ao que está sendo utilizado lá. No caso, eu estou usando um Postgres lá, eu vou colocar o mesmo Postgres aqui. E eu vou dar um import e ele vai criar um outro dashboard igualzinho àquele, certo? Então, é uma forma de a gente compartilhar esse dashboard entre organizações diferentes ou instâncias diferentes do Grafana, certo? Uma outra dúvida é do Fábio Vigi, e ele perguntou como a gente pode disponibilizar os nossos dashboards para um cliente ver o monitoramento da nossa aplicação. E isso é bem interessante de se perguntar e vai em encontro com outras coisas que são interessantes da gente ensinar aqui em outras aulas, certo? Que é o seguinte: a gente pode disponibilizar esse dashboard aqui criando usuários. Se a gente criar um novo usuário aqui e der o acesso ao nosso link aqui de instância do Grafana, ele vai conseguir acessar os dashboards que a gente colocar para ele acessar. Porque a gente pode também limitar cada dashboard por usuário ou também criar organizações específicas para cada usuário. Porém, né, isso faz com que ele tenha a necessidade de ter acesso ao link do seu Grafana. Se você estiver rodando que nem eu estou rodando aqui na minha máquina, ele provavelmente não vai ter acesso, porque vai estar sendo rodado local. Então você precisa rodar o seu Grafana ou no servidor ou publicado num link público, certo? Com um proxy ou algo do tipo. Isso aí é um conteúdo muito interessante que a gente pode fazer, mas não vou conseguir trazer nesse momento porque é um pouco mais complexo, certo? Mas fica aí a dica de que você pode, caso você esteja com Grafana numa rede compartilhada ou num link público, certo? Criar aqui outros usuários para que eles possam acessar os dashboards que você criar, beleza? E já aproveitando para responder também a dúvida do Anderson Rodolfo 3391,
ele perguntou algo que vai de encontro com isso, certo? Que é a questão de como é que a gente faz para acessar um banco que está em um Docker, certo? Que o Docker é um container, a partir de um Grafana que está em outro Docker, certo? E isso tem a ver com infraestrutura, certo? Então, a gente pode também ensinar isso numa aula um pouco mais complexa, sobre como montar uma infraestrutura de rede com Grafana para uma aplicação que possa estar rodando num servidor, algo do tipo. E a gente também pode passar esse conteúdo de como a gente disponibiliza o Grafana para outras pessoas, certo? E é bem interessante essa dúvida, né? Porque tem como a gente estabelecer comunicação entre diferentes containers com Docker. Basta a gente fazer algumas configurações, a gente pode usar, por exemplo, o Nginx para fazer o proxy disso, certo? Ou a gente pode também colocar os nossos containers dentro de um Kubernetes para fazer a clusterização deles e deixar a nossa infraestrutura cada vez mais escalável também, certo? Então fica a dica para a gente falar disso aí em outras aulas. Uma outra dúvida, que aí eu não achei mais o comentário da pessoa, não sei se ele apagou, mas era sobre como a gente faz para conectar o banco do Firebase aqui no Grafana, certo? E aí, nesse caso aí, é uma pergunta interessante e inusitada, porque realmente, até onde eu lembro, o Grafana ele não tinha interação de data source com o Firebase, certo? Aqui, se a gente for no data source do Grafana, a gente não vai encontrar o Firebase aqui, certo? Firebase não vai estar disponível, mesmo que a gente procure aqui plugins do Firebase, a gente não vai achar. E aí, como é que a gente faz para conseguir conectar o Firebase aqui no Grafana? Existe uma forma, certo? É um pouco, não diria bem gambiarra, certo? Mas é uma improvisação. A gente pode usar, certo? Uma API JSON para conectar lá no Firebase. Por quê? Porque o Firebase ele disponibiliza no banco dele uma função da gente acessar ele via API REST, já toda construída lá pelo próprio Firebase, certo? A gente pode usar um desses plugins de JSON, certo? Para a gente conectar lá no Firebase como se fosse uma requisição JSON. Isso aí é um pouco mais complexo de fazer, porque as coleções lá do Firebase, se você estiver utilizando o Firestore, ele vai trazer com um objeto um pouco complexo de tratar, né? Mas se você estiver usando o Real-Time Database, é um pouco mais simples, porque os nós vão te dar uma possibilidade melhor de fazer isso. E aí, como é que você faz o acesso ao JSON do Firebase? Bem, o conteúdo aqui não é exatamente sobre Firebase, mas como é bem interessante esse tipo de dúvida, e eu gosto bastante de Firebase, vocês podem ir lá no serviço do Firebase e colocar no final da rota .json. E aí ele vai transformar aquela rota do Real-Time Database em uma API JSON, certo? Eu posso testar isso em uma outra aula também. Desculpa estar passando tudo para outras aulas, certo, gente? Mas eu queria poder estar respondendo todas as dúvidas de vocês, mas iria ficar um vídeo muito complexo e muito extenso, então eu prefiro separar isso em outros módulos dos vídeos, certo? Em outras aulas. Caso vocês achem que eu não deveria estar fazendo assim, por favor, coloquem aí no comentário para saber o feedback de vocês, certo? Mas fica aí a dica de como acessar outro tipo de data source aí pelo Grafana. Vocês podem simplesmente vir aqui e instalar um desses plugins aqui para vocês conseguirem fazer acesso à API JSON, beleza? E, gente, por esse vídeo de respondendo comentários, eu selecionei só esses comentários. Espero que o vídeo tenha ficado legal aí para vocês. Eu vou tentar me esforçar para trazer conteúdos cada vez melhores, certo? Mas continuem deixando seus comentários aí. Eu vou tentar dar atenção a todos os comentários que eu puder ler, certo? Vou tentar responder alguns comentários passados que eu também achei interessante. Vou tentar criar aulas únicas para cada comentário que eu achar que seja mais complexo. Mas também vamos continuar com conteúdo padrão aqui de Grafana para a gente continuar exercitando as aulas aqui a partir do que a gente está vendo no nosso módulo, beleza, gente? Então, de vez em quando eu vou fazer essas aulas de comentário, mas ela não é necessariamente pertencente ao módulo de aula, certo? É só eu respondendo algumas dúvidas que eu acabo vendo e acho interessante e que acaba ajudando também na nossa vivência aqui de utilização da ferramenta. Espero que tenham gostado, deixem o like, comentem, certo? E se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Muito obrigado pela força que vocês dão pra gente e até a próxima.